Só a música, a imagem não, tá? Voltou. Adora o Senhor, glorificando do santo nome, Ele é o Deus de amor. Ele te amou primeiro, Ele alcançou a sua vida. Ele mudou a sua vida, mudou a sua história. Ele mudou a sua eternidade. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. São todas as coisas. Te toda honra, toda glória, todo louvor, adoração, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós chamamos, te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui para te adorar, como igreja, como um corpo, exaltando ao teu santo nome, glorificando ao Senhor. Tu és santo, maravilhoso. Obrigado por este privilégio. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, doce Espírito, pela tua presença neste lugar, por habitar em nós, por ser aquele que nos guia, que nos instrui, nos orienta, aquele que nos convence. Nós precisamos muitas vezes ser convencidos do Senhor, dar esse convencimento, esse entendimento, a compreensão de quem nós somos, daquilo que temos e podemos no Senhor. Obrigado, doce Espírito, porque o Senhor deu de oportunidade. Nessa oportunidade eu sei que nós seremos edificados, nós seremos fortalecidos, seremos despertados para coisas que estão no teu coração. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade neste lugar. Usa-me como instrumento do Senhor, como um canal de bênção nesta noite. Fala o meu coração, fala o coração dessa igreja. Nós nos rendemos a Ti. Nós consideramos a Tua doce e maravilhosa presença, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor que nos alcançou. Muito obrigado, Pai. Em nome de Teu Filho Jesus, nós te damos graças. Amém, amém, amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Vamos sentar. Aleluia, o Senhor é bom. Muito obrigado. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Ele me amou. Ele me amou. E continua me amando. Continua me amando. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, amém, querido? Amém. Aleluia. Eu quero parabenizar cada uma das mães nessa noite, amém? Hoje comemora-se o Dia das Mães. Parabéns para você, mãe. Parabéns para você que gerou, tem gerado, tem cuidado, tem sido tão zelosa com seus filhos. E você que ainda não é mãe, quer ser mãe, fique tranquilo, você vai ser mãe, amém? Deus tem, é algo que está no coração dele, é algo que foi criado por ele, e você será mãe. Amém? Eu disse, não posso ser mãe, estou mais empolgado com você. Aleluia. Por falar em mãe, mãe remete a amor, né? Mãe fala de amor. Olha minha mãe aqui, ó. Minha mãe me ama tanto, então zelosa, cuidadosa. Eita fé. Ainda bem que tem oração, que é mais forte do que qualquer outra coisa que eu posso fazer pela minha mãe. Porque ela é digna, viu? Ela é digna. E falando em mãe, irmãos, nós falamos de amor, a gente se lembra, remete a amor, não é isso? O amor de mãe, o cuidado de mãe, o zelo da nossa mãe, os sacrifícios que a nossa mãe fez, os sacrifícios que a nossa mãe faz por nós. É algo maravilhoso. E eu tenho essa palavra no meu coração hoje para compartilhar com vocês sobre amor. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Aleluia. Eu creio que eu serei breve hoje. Mas é o que eu tenho no meu coração, Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí você olha, oxe, o que isso tem a ver com amor? Vamos lá. João 5:24.
Aleluia. Disse assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Amém? No primeiro texto, em Efésios capítulo 2, verso 8, fala: pela graça, vocês são salvos pela graça por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. E no segundo texto diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Antes de falar um pouco, em Efésios 2, antes de falar sobre amor, eu quero trazer um entendimento a nós, queridos, porque eu vou falar sobre amor, eu vou falar um pouco sobre obras. Eu quero que a gente tenha esse entendimento, essa convicção de que a nossa salvação, ela não vem por meio das nossas obras, ela não vem por meio de sermos bonzinhos, sermos gente boa. Nós não somos, não há homem nenhum que seja tão bom a ponto de merecer a salvação pela sua condição própria, amém? Mas a palavra de Deus diz que pela graça de Deus nós fomos salvos, por meio da fé. Quando nós cremos, nós fomos salvos, nós recebemos essa salvação, essa vida de Deus. A Bíblia fala sobre um ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas por que ele estava ali? Porque ele estava pagando o preço de obras más que ele havia praticado. Mas mesmo assim, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem foi salvo, aquele homem foi resgatado, não por causa das obras, porque se dependesse das suas obras, ele apenas iria morrer ali naquela cruz e iria para o inferno. Amém? Vamos avançar aqui. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Não fomos salvos por meio das nossas obras, não seremos salvos por meio das obras, fomos salvos pela graça do Senhor, fomos salvos pela fé. Mas a partir do momento que nós fomos salvos, a partir do momento que nós fomos resgatados por Cristo Jesus, existe sim sobre nós algo imperativo, existe sobre nós agora uma ordenança do Senhor. Em João capítulo 13, verso 34 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Amém, queridos? Fomos salvos não porque fomos bonzinhos pelo que fizemos, mas agora diz: olha, eu tenho um novo mandamento para vocês, amem uns aos outros. Diga comigo: amor. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Olha só o que Cristo Jesus diz: olha, ame ao Senhor aí, ame um ao outro aí, como você sentir, como você tiver no coração, como der certo. É assim que ele diz? Não. Ele estabelece um padrão de amor, ele estabelece uma linha mínimo de amor, que esse mínimo já é o máximo, não existe amor maior do que ele. Ele disse: como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Queridos, olha só a importância do amor. O amor, inclusive, determina ou reflete, ou diz ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus, queremos que as pessoas olhem para nós e digam: rapaz, aquele ali é um filho de Deus. Mas para que isso aconteça, precisa estar dentro de nós o amor, precisa ser externado o amor. O amor de Cristo Jesus dentro de nós precisa ser externado. Não é um padrão de qualquer amor, mas é o padrão do amor de Cristo, a ponto de se entregar por nós. Isso me lembra inclusive as mães. Quanto sacrifício uma mãe faz pelos seus filhos. É bem verdade que o mundo está em um nível de crueldade tão grande a ponto de existirem mães que sacrificam, que matam ou que abandonam seus filhos. Mas esse não é o padrão de Deus, nem o padrão da maioria das mães, graças a Deus por isso. O amor das mães, ele traz um sacrifício sobre ela mesma, a ponto de abrir mão da sua carreira, da sua vida, dos seus sonhos, para cuidar de filhos, para realizar o sonho dos filhos. Há uma manifestação do amor de Deus através da mãe.
A mãe, ela exala um perfume, um amor da parte de Cristo. Eu sei que existem pais grandiosos, maravilhosos, só que muito mais, querido, muito mais existe esse amor, essa intensidade por parte da mãe. E esse é o padrão mínimo que o Senhor estabelece para nós. Amem uns aos outros como eu os amei. Não amem de qualquer forma. Semana passada nós falamos a respeito de servir. A necessidade que nós temos de entender o propósito, o chamado do Senhor para a nossa vida. Que nós precisamos entender que o nosso papel é servir. E que inclusive isso vai nos livrar de frustrações. Porque quando nós entendemos que estamos aqui para servir aos outros, nós não estamos esperando algo ou nada de ninguém. E quando nós servimos, nós ficamos satisfeitos, porque nós entendemos que cumprimos o nosso papel, que cumprimos um chamado do Senhor para as nossas vidas. Mas para essa vida de servir, essa vida de serviço, precisa existir em nós amor, queridos. O maior exemplo é Cristo Jesus, que ele veio servir ao homem. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade para servir a mim e servir a você. E se Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, ele fez isso, queridos, não se pode esperar nada menos do que isso de nós. Amor, vida de amor, precisamos amar uns aos outros. A gente precisa entender que, olha, Jesus veio, amou maravilhosamente, amou grandiosamente, pronto, está resolvido, está, da parte dele, está. Agora, da minha parte, da sua parte, isso precisa ser praticado. O amor precisa ser praticado por nós. Nós precisamos, como filhos amados, amar uns aos outros. Olhar para o nosso irmão com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, de zelo, de cuidado. Olhar para as pessoas que estão lá fora com esse olhar de amor. Porque Jesus, ele veio salvar não aqueles que eram do céu, mas aqueles que estavam perdidos. Ele olhou para aqueles homens, ele olhou para mim e para você, entendendo que nós estávamos perdidos e ele veio nos amar. Então isso precisa estar dentro de nós, queridos. Nós precisamos entender esse padrão do cristianismo, de servir uns aos outros e de amar uns aos outros. Essa é a essência da igreja de Cristo. O amor de Cristo precisa estar dentro de nós, até porque não existe nada que nós possamos fazer diante do Senhor pelos nossos méritos, pelas nossas forças. Não precisa ser um padrão dele, é um padrão de amor. Até para você servir na igreja, para você servir em um departamento, para você estar ali em pé, esperando as pessoas, recebendo as pessoas, para que você possa estar ali no departamento infantil, ensinando a palavra do Senhor àquelas crianças. Precisa existir amor. Não é por obras, não é para você ser visto, mas é por amor ao Senhor, por amor às vidas, por amor às nossas crianças, por amor àquele irmão que vai chegar. A nossa vida precisa ser baseada no amor, queridos. Aleluia. Deixa eu avançar em 1 João. Abra lá, por favor, comigo. 1 João, no capítulo 3. A partir do verso 11, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Olha, desde o início vocês estão ouvindo essa mensagem. Amor, amor, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros. A minha pergunta para mim e para você é: nós temos amado uns aos outros? Porque amor fala de cuidado, irmãos. Amor não é apenas um sentimento, porque muitas vezes o nosso sentimento sobre determinadas pessoas, às vezes até de torcer o pescoço, por causa de algo que ela fez, por causa de algo que ela falou. Aleluia. Mas diga comigo: amor
é uma ação. Amor é uma decisão. Na verdade, o que eu ia falar amor é uma decisão. O amor, ele vai gerar em nós uma ação. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas, continuando, diz assim: não sejam como Caim, que pertencia, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Diga comigo, obras. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Olha só a ênfase que é dada aqui. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos o nosso irmão. Imagine se você parasse e pensasse hoje: mas eu não amo os meus irmãos. Eu tenho uma raiva desse povo. Eu tenho uma raiva de fulano. Eu tenho uma raiva desse povo. Eu amo é Jesus. Mas Jesus está dizendo: olha, não vem com essa conversa que você me ama se você não ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão a quem você está vendo, como você vai amar a mim a quem você não vê? Ó, passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. É uma característica de quem foi salvo. É uma característica de quem passou da morte para a vida. Amar o seu irmão. Amém. Amar o seu irmão. De novo, o padrão do amor é Cristo. O padrão do amor é Cristo. Nós vivíamos em pecados, inimigos de Deus, ímpios, e Ele ainda assim nos amou. Então você não tem que esperar ser amado. Olha, se o fulano me amar, falar: se o Felipe for um cara de gente boa, tiver amor por mim, eu amo ele. Se não, meu irmão, se exploda para lá. Não. O padrão de Jesus é esse. Todo mundo errando, todo mundo me ofendendo, todo mundo pecando contra mim, todo mundo andando fora de uma vida de santidade. Mas ainda assim eu vou amá-los. Então ame o seu vizinho. Ame o seu vizinho que está ao seu lado. Ame o seu vizinho que está colocando aquele som alto. E ore por ele. Não só para lá o anjo vir queimar o som alto dele, não. Mas ore pela vida dele. Ore pela vida dele. Porque daqui a pouco ele vai botar naquele som dele 500 graus de puro fogo e poder. Amém, Mateus? Aleluia! Glória! Ame o seu vizinho. Ei, nós precisamos amar uns aos outros, queridos. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, não adianta dizer que é gente boa, que é salvo, vai para o céu. A Bíblia diz: quem não ama, permanece na morte. Irmãos, a gente precisa crer na palavra de Deus, amém? Quando a palavra de Deus diz: olha, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Aí a gente: oh, aleluia, a palavra de Deus é verdade, eu creio nisso, grandes coisas. Mas quando a palavra diz: olha, se você não ama, você permanece na morte, também é verdade. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós e dizer: rapaz, será que eu estou amando? Será que verdadeiramente eu estou amando? E não precisa do pastor acusar ninguém. Não precisa o pastor apontar o dedão no nariz de ninguém. A palavra diz: examine-se, pois o homem é si mesmo. Examine-se, pois o homem é si mesmo. Aleluia. Deus é bom. Quem odeia seu irmão, aí pegou pesado, mas digo comigo, mas é verdade. É verdade. Quem odeia seu irmão é assassino. Já parou para pensar nisso? Será que tem um irmão aí que você olha para ele e dá vontade de passar ele para a glória? Ou pior ainda, às vezes você tanto dá raiva do irmão que não queria nem que ele fosse para a glória, você encontrou ele lá. Mas fique tranquilo, se você continuar com essa raiva dele,
ele vai para a glória e provavelmente você não. Vocês não vão se encontrar. Porque a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, assim como aquele que dá a semente ao que semeia, prosperará, aumentará. Tudo isso é verdade, irmãos. Quando diz, olha, aquele que odeia seu irmão é assassino, também é verdade. E se for assassino, não vai herdar a vida eterna. É forte, é pesado e é a verdade. Será que você não tem um familiar, que você tem uma mágoa, um ranço? Não fala com ele, não fala com ela. Me ofendeu. E aqueles que estavam matando Jesus? Você acha que você está se sentindo ofendido? E aqueles que Jesus estava se sentindo morto, ferido? Ai, perdoa. Eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo. Aí a gente quer ser juiz, quer ter razão diante das ofensas que nós recebemos, porque, pode te falar, não deve usar fogo para casa, não. Olha, pisa em mim uma vez, 2 vezes eu não deixo não. Quantas chibatadas Jesus levou? Quantas vezes falaram mal dele, ele continuou curando, continuou amando, e ao final ele deu a salvação para todos os homens, inclusive aqueles que zombaram dele ao longo da sua trajetória, inclusive aqueles que o crucificaram. E ele não deixou de amar. Aleluia. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Diga comigo, eu devo dar a vida pelo meu irmão. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Desde o início aqui, eu vou dar uma ênfase agora que eu quero sobre as nossas ações em uma vida de amor. Porque olha só, cadê? Deixa eu achar aqui. Vamos continuar, deixa eu continuar aqui. Se alguém tiver recursos materiais e ver o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de amor, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ama. Quero dar essa ênfase para mim e para você, queridos, quando diz, se alguém tiver recursos materiais vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe, queridos, a partir do momento que nós recebemos o amor de Deus, nós não fomos salvos por causa das obras, nós não fomos salvos por causa do nosso mérito, por causa daquilo que fizemos, mas foi por causa do amor de Deus, pela graça dele, e recebemos dele o seu amor. Mas a partir do momento que nós recebemos o amor de Cristo, as nossas ações precisam sim mudar. Nós não fomos salvos por causa das nossas ações, mas quando recebemos essa salvação e o amor de Cristo, as nossas ações precisam mudar. E esse texto é interessante, meu amigo. Se você tem um irmão, se você tem recurso material, não está falando, irmão, se você tem fé, se você tem um espírito, se há uma unção poderosa na sua vida, põe na mão do seu irmão e diz, Pai, seja cheio. Não, está dizendo, olha, se você tem dinheiro, se você tem um carro, se você tem comida, se você tem uma roupa, se você tem um calçado, se você tem recurso material e vê o seu irmão em necessidade, meu irmão, se você não se compadecer dele, como é que você pode dizer que o amor de Deus está em você? Olha só, a Bíblia está dizendo, você ama, agora comece a agir com uma vida de amor. Amém. Você, meu irmão, padecer necessidade, aí você tem R$60. Meu irmão que precisa de uma marmita de 15.
O que precisa ser resolvido mais rápido? A sua conta de luz de 68 ou a fome do irmão? Será, queridos, que às vezes nós estamos, eu vou dizer essa palavra, nos prejudicando ou nos sacrificando para ajudar um irmão? Hoje, pastor, ele tem que andar em fé, tem que crer que vai chegar. Ele crê que vai chegar, inclusive que você pode ser o instrumento da vida dele. Amém. A fé dele vai se materializar através da sua vida. Amém. Aí na minha vida, na sua vida também. Porque Deus está falando aqui através da palavra dele. Ei, você ama, então permanece em amor. Se você quer permanecer em amor, é cuidando do irmão quando ele tem necessidade. A palavra de Deus está dizendo, não adianta falar assim, meu querido, vai na fé, é isso aí, dá um abraço aqui, tem uma semana abençoada, creia que Deus vai te suprir. Creia que Deus vai te abençoar e despede o irmão em fome, em necessidade, no frio. E aí você vai para a pizzaria, você vai com aquela melhor roupa, quente, você vai dentro do seu carro. E o irmão, como é que ele vai? Você já parou para olhar para o seu irmão? Já parou para dar atenção ao seu irmão, à necessidade? Porque, irmãos, às vezes é um momento, é uma fase, é um tempo que ele está passando, está atravessando. E por que Deus tem que mandar um anjo lá do céu para suprir o irmão se tem você do lado? Nós precisamos demonstrar o amor de Cristo, queridos. Demonstrar o amor de Cristo como igreja. É isso que eu quero chamar a minha e a sua atenção. Nós não podemos nos esfriar. Nós não podemos ter um coração duro, um coração gelado, religiosos. Eu vou adorar ao Senhor. Bota o melhor terno, a melhor gravata. Eita, aquele terno italiano que eu comprei. 4.250. Deus. E o irmão está precisando de um chinelo, de uma calça jeans. Não que você não possa ter o melhor terno, o mais caro terno, você pode ter. Deus não tem problema nenhum com você se vestir bem. Mas a Bíblia está aí. Se alguém tiver recurso material e ver seu irmão em necessidade, se compadeça dele. Vou te falar, eu creio na palavra, eu amo na palavra. Mas aquele lá da rua, ele é ímpio, pastor. Ele fuma, ele bebe, ele usa droga. Ele não é meu irmão, não. E quando perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? Tem que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Aí ele conta aquela história lá do homem que estava no caminho. Todo mundo passava o sacerdote, passavam os crentes, vindo do congresso, da conferência, do culto. Aí passou um cara nada a ver e olhou para ele, rapaz, vem cá. Ele estava todo ferido, pegou o brincado, levou para uma hospedaria, sarou suas feridas, curou, tratou dele, disse para o dono, vou trazer na nossa linguagem, disse para o dono do hotel, ó rapaz, cuida dele, pode cuidar, tá aqui o dinheiro, traz todos os dias. Se você gastar mais, quando eu voltar, você me avisa que eu vou pagar o restante. Ele não estava falando, olha meu querido, não, ele não é do meu ministério não. Esse aqui é ímpio, eu sei que ele bebe, ele fuma, ele se droga. Não, a Bíblia diz para eu cuidar do meu irmão. Não, queridos, a palavra de Deus está falando sobre um homem que não tinha religião nenhuma, não tinha nenhuma placa escrita no nariz dele. Nem na testa dele, não estava carimbado nenhuma placa. E ele não disse que foi um pastor, ele disse um homem pastor. E cuidou daquele homem. Nós precisamos amar as pessoas. Amém. Ter amor pelas pessoas. Porque muitas pessoas você vai inclusive alcançar, vai ter a oportunidade de falar do amor de Cristo, depois que você tiver uma atitude de amor. Depois que você agir em amor pela vida das pessoas. Eu sei que eles entendam, eu entendo que não existem pessoas que estão na rua, aprontando, bagunçando, querendo, com dinheiro aí. Se você der o dinheiro, ele vai gastar com cachaça, vai gastar com drogas. Eu sei que existe isso. Só que existem situações, irmãos, que você pode olhar e falar assim, rapaz, essa pessoa está precisando de um alimento, eu vou pagar uma comida para ela.
Ah, mas eu não tenho tempo para ir lá para pagar uma comida, eu dei o dinheiro para ela. Ah, mas e se ela usar? Ei, se ela beber, porque às vezes não está muito claro para a gente, não é algo perceptível. Mas se ela gastar com outra coisa, queridos, a responsabilidade é dela, mas o seu amor, o seu coração precisa estar pronto para ajudar a pessoa. Aleluia. Efésios 2:10. Abre aí, por favor. Aleluia. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo para quê? Para as boas obras. Criados em Cristo para as boas obras. Olha só, eu fui criado para adorar ao Senhor, amém. Eu fui criado para viver, para reinar em vida, amém. Mas você foi criado também para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nelas o que? Andássemos onde? Digo mesmo, nas boas obras. Porque às vezes a gente entende que somos salvos, vamos andar pela fé, a gente crê para um carro, a gente crê para uma casa, a gente crê para uma escola melhor, a gente crê para viajar. Amém, é bíblico, é bênção, é maravilhoso, mas a vida cristã não se resume a isso. Amém. Existem as boas obras para que nós andemos nela. É tempo da gente olhar para uma pessoa na rua, um olhar de compaixão. Talvez você pense, mas eu vou fazer o quê? Pergunte ao Senhor. Porque às vezes a gente não tem nem coragem de perguntar a Deus, porque acha que Deus não está nem para aquela pessoa. Deus está olhando para mim, que sou servo, que já entreguei meu dízimo, já entreguei minha oferta, mas eu sou fiel, aleluia. Mas Deus está olhando para aquela pessoa. Ele pode mandar um anjo falar com aquela pessoa? Pode. Mas se Ele já tem você e eu que somos embaixadores dele aqui nessa terra, fala: Senhor, eis-me aqui. Esteja pronto para amar as pessoas, para ajudar as pessoas. E não pergunte primeiro se está do verbo da vida. Não pergunte primeiro se já aceitou, se já é crente, irmão. Não. Amém. Que Deus levante uma pessoa para pregar a palavra para você. Amém. É você. E você vai pregar muitas vezes não é com a sua palavra, não, é com um alimento. É com uma roupa. É com uma atenção que ninguém na rua dá àquela pessoa, mas você vai dar. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É tempo de andar em boas obras. É tempo da igreja de Cristo andar em boas obras. Ah, pastor, a igreja não está andando. Não estou dizendo, mas eu estou dizendo que é tempo de andar. Ah, mas a igreja está andando. Então continue. Mas se não está, comece. Que a gente comece a andar em boas obras, que a gente comece a cuidar de pessoas, que a gente comece a amar pessoas, dar o nosso tempo para cuidar de pessoas, dar os nossos recursos financeiros para cuidar de pessoas. Aleluia. Tiago, capítulo 2, abre a sua Bíblia lá. Vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Sabe, irmãos, às vezes, não sei, pode parecer estranho, mas a gente precisa ser um crente completo. A palavra de Deus, quando ela está falando de todas essas coisas, para que a gente seja completo. A palavra de Deus fala sobre salvação, sobre amor, sobre como você fala, sobre o que você fala, sobre a sua prosperidade financeira, sobre saúde divina. Mas fala sobre isso também. Ou nós estamos lendo a Bíblia? Estamos lendo a palavra de Deus também. Sobre amor, sobre sermos chamados para amar uns aos outros, para cuidar uns dos outros.
E a gente não pode ser intenso na fé. Eu vou andar na fé, vou chamar a existência, vou declarar a palavra, porque a palavra diz assim. E a gente viver assim, ó, declarando a palavra, vivendo a palavra, eu creio, vai acontecer, venha, anjos trabalhem a meu favor, anjos trabalhem a meu favor, contas pagas de dinheiro sobrando, contas pagas, ei. No meio do caminho tem alguém que precisa ser amado, no meio do caminho precisa ser alguém que precisa ser cuidado. Amém. No meio do caminho precisa de alguém, tem alguém que precisa ser abraçado. Precisamos andar de forma completa, como igreja de Cristo. Andar de maneira completa. Para que a gente não ande capenga. Ei, rapaz, eu estou aqui na fé, eu estou forte, na fé eu dou cada bicuda no Satanás, eu piso na cabeça do diabo. Mas nas boas obras está ruim. Toda aquela fé, toda aquela provisão, toda aquela abundância, todo aquele recurso que você recebeu, está capengando nas boas obras. Está falhando nas boas. Você vai andar torto. Você vai andar troncho. A gente precisa ser completo. Amém. Completo. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, a nova tradução da linguagem de hoje. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? O que adianta dizer eu tenho fé, eu creio? Marcos 11, 23, 24, tem impregnado no meu coração. Eu creio, falo, chamo a existência, declaro. Está acontecendo, está um poder, está uma maravilha. Mas aí Deus fala assim, o que adianta dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãos que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Outro texto fala a mesma coisa. E não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa bom. Se não vier acompanhado de ações, é coisa bom. Irmãos, entendam que nós somos pessoas dotadas de inteligência dada pelo próprio Deus. E às vezes no meio da igreja você pode perceber, e eu estou falando da igreja, eu não quero dizer igreja perto da vida, eu não estou querendo dar indireta para ninguém, mas na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, existem sim aquele malandrão que você vai ajudar, que você vai fazer, mas o cara vai rapaz, pastor, estou precisando de uma ajuda, precisando de uma bênção. Aí você coloca o drone para vigiar o irmão, o que ele faz a semana todinha? Cantando o hino nacional. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a posição profunda. Aí, meu irmão, você vai descobrir, você vai ver, você vai perceber. Mas até que você detecte algum comportamento desse, você precisa, nós como igreja precisamos sim ajudar e abençoar. Então não estou falando você ser feito de besta. Existem pessoas lá fora, como eu falei, né, que você sabe que ele quer o dinheiro para usar o que não deve, para gastar o que não deve. Você não vai investir seu dinheiro ali, não vai dar pérolas ao povo. Mas a gente não pode dizer isso. Mas e se ele gastar o meu dinheiro? E se ele fizer? E se ele estiver com fome? Aí você vai dizer para Deus, não, Senhor, eu não ajudei ele, não dei pão para quem tinha fome, porque eu não sabia mesmo se ele tinha fome ou não. Eu fiquei com medo dele gastar com cachaça. Nós seremos indesculpáveis, queridos. Será que a fé pode salvá-lo? Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Diga, minha fé será acompanhada de ações. Amém? Amém. Entenda, queridos, que tem hora que você precisa fazer. Ei, rapaz, vem cá, pastor Rogério, vamos fazer um grupo aqui. Eu preciso juntar, eu preciso ajudar. Eu não tenho condição de dar o suporte ali para o José Carlos, que está precisando de suporte, alguma coisa hoje. Levanta o grupo e vamos embora ajudar.
Você vai, você junta, você vai. Agora você pode fazer, você tem condição. Também não precisa estampar no Instagram, não. Essa aqui é a minha oferta, aleluia, eu sou um bom ofertante, o Senhor tem me dado, aumentado, eu estou aqui ajudando o irmão José, dando uma oferta a ele. Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Amém, queridos? Ei, não tem que sair espalhando, divulgando, aparecendo com isso também não. Você vai fazer por amor a uma pessoa. E o amor por ela não interessa se alguém vai saber ou não. Você não tem esse objetivo. Ainda que alguém lá na frente saiba, é outra situação, mas não porque você está fazendo para aparecer, não, é para amar as pessoas. Aleluia. Em Lucas 10, 29, aquele texto que eu falei, quem é o meu próximo? Aí Jesus vem contando essa história. Sabe, queridos, que a gente possa começar a olhar para o nosso irmão. A gente já tem um irmão. Olha para o lado aí. Olha para o lado. Você tem um irmão aí do seu lado que você pode abençoar. E olha aí, entenda, eu lembrei algo de um professor mesmo, que ele falou algo assim, que um irmão depois contou para ele, um determinado aluno, Deus falou assim para o aluno dar, o aluno tinha R$2 no bolso, que era o dinheiro da passagem, e Deus falou para ele, dá isso para o professor. E o professor, irmãos, eu lembro desse professor, ele era pensando um cara embomadinho. Você olhava o cara bem vestido, sapato, da calça, o blazer que ele usava, aquele cara tinha estilo. O cara era assim, você olhava assim, mas pô, o bicho era engomadinho, professor. E o aluno olhou para ele e pensou, dá R$2 para ele, senhor. Tipo, ele não precisa de R$2. Ele não precisa de R$2. Mas Deus falou, dá R$2 para ele. E aí, ele pegou e ofertou os R$2 para o professor. Professor, eu queria te dar uma oferta. E, ao final da aula, deu os R$2 para o professor. Passou-se o período da tarde, e esse irmão recebeu um valor muito maior do que aqueles R$2 que ele havia dado de oferta. Ele recebeu e se alegrou. E aí ele disse que, testemunho disse que Deus falou ao coração dele, eu não mandei você dar os R$2 porque o professor precisava. Eu mandei você dar os R$2 porque eu queria te abençoar. Sabe, queridos, que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que muitas vezes Ele cobra ou pede algo de nós, e não é porque o irmão do lado precisa estar passando necessidade, não, mas é porque Deus quer nos mostrar ou nos chamar a atenção para termos um coração obediente. Amém. E talvez você olha o pastor Zé Carlos com esses seus ternos Armani elegante, como é elegante, bem vestido, alto nível, mas a gente chega lá, amém, Verão? É o nosso alvo, a gente olha assim, vamos perseguir a elegância do pastor Zé Carlos. Aleluia. E aí você fala, ele não precisa, mas muitas vezes quem precisa sou eu para abençoar a vida dele, que o Senhor quer abençoar a minha vida. Nós precisamos semear. Sem contar, irmãos, que às vezes você olha, rapaz, aquele melhor terno, aquela melhor camisa, a gravata bonita, elegante, mas naquele dia a conta corrente está precisando de um suporte, está precisando de um anjo do Senhor descer do céu para trazer um recurso. Talvez Deus fale para você, rapaz, dê um recurso lá para ele. Não é porque ele está bonito, está elegante, mas hoje ele está precisando do meu socorro e você vai ser o meu socorro nessa terra. Estejamos ligados, estejamos com o coração rendido, um coração de amor, queridos, olhando para as pessoas, olhando para o nosso irmão com um olhar de amor. Amém. Amém. Dentro da igreja, testemunhar a Cristo Jesus, o amor de Cristo, andando em uma vida de amor. Aleluia. Andando em uma vida de amor. Você pode ficar de pé. Aleluia. Sabe, queridos, ações sociais fazem parte do trabalho da igreja. A assistência social faz parte do trabalho dessa igreja. Eu tenho algo no meu coração de que nós precisamos ser mais intensos nas nossas ações sociais como igreja. Abençoar pessoas da igreja, mas abençoar pessoas de fora da igreja.
Como nós tivemos um grupo que foi a uma casa de recuperação, levou ofertas, levou alimentos que você doou. Nós precisamos fazer isso, porque talvez você diga, eu não tenho chamado nenhum para cuidar de pessoas drogadas, mas existe alguém que tem um chamado, existe alguém que se dispôs a fazer, e você e eu como igreja precisamos nos levantar e apoiar essas pessoas, apoiar esses trabalhos, levar o alimento, levar o suporte para eles. Aleluia! Nós não vamos mudar o foco, nosso foco é a palavra. Andar em obediência ao Senhor, mas a própria palavra fala sobre dar assistência ao nosso irmão, fala sobre cuidar do próximo, e tudo isso faz parte do nosso trabalho como igreja. Nós podemos e vamos nos mover em maior ações como igreja. Nós precisamos alcançar essa cidade, precisamos assistir a essa cidade. Sabe, queridos, que entenda que muitas pessoas nós vamos alcançar, vamos abençoar, vamos falar do amor de Cristo, mas elas não virão para a nossa igreja. Não é trazê-la para a nossa igreja, mas é cumprir o ID do Senhor Jesus. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então existem pessoas sim que nós precisamos amar, cuidar, e elas virão para a nossa igreja, estarão conosco, congregando, farão parte da nossa família, do nosso convívio diário, mas existem pessoas que nós vamos trazer a palavra, nós vamos dar o pão, vamos dar o alimento, vamos dar um abraço, vamos falar de Cristo para elas, e nunca mais nós veremos essa pessoa, até o dia que nos encontrarmos com ela na glória. Não se trata de encher a nossa igreja, não se trata de trazer benefícios para nós, mas se trata de cumprir o amor e o íntimo do Senhor, andando em amor. Porque a nossa igreja, nós como igreja, como filhos de Deus, tenhamos esse coração de amor, tenhamos esse coração rendido ao Senhor. Que essa seja a disposição do nosso coração, amar o nosso um ao outro, amar o nosso próximo. Que a gente possa olhar para o nosso irmão com um olhar de amor. Como eu falei semana passada, vamos servir ao nosso irmão. Que você talvez olhe para o seu irmão e fale, eu vou dar um bolo para esse irmão. Vou comprar um salgado para esse irmão. Vou dar uma rosca aqui maravilhosa que eu faço, que eu tenho na padaria perto de casa. Eu vou olhar com um olhar de amor e vou ter ações de amor para o nosso irmão. Não espere ser amado, não espere ser cuidado, ame, cuide você primeiro. Aleluia. Que o amor do Senhor esteja transbordando em nosso coração como filhos de Cristo. Que o amor de Deus esteja transbordando em nosso coração para alcançarmos os perdidos, alcançarmos aqueles que estão lá fora. Aleluia. Você pode curvar a sua cabeça? Aleluia, Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra que nos instrui, que nos corrige, a tua palavra que nos chama para o ajuste, nos coloca alinhados daquilo que está no teu coração. Doce Espírito de Deus, obrigado por nos trazer entendimento e compreensão desse amor no nosso dia a dia. Nós queremos as tuas instruções, queremos perceber também através das tuas direções pessoas que precisamos alcançar, pessoas que precisam de um socorro, de um suporte. Nós queremos ser o socorro do Senhor para essas pessoas. Nos coloca nessa roda, Espírito Santo, nos coloca no encontro com essas pessoas, nos dá a direção, nos mostra. Talvez estejamos na nossa casa e o Senhor venha nos falar que temos essa sensibilidade de sair da nossa casa, de ir a algum lugar no meio da rua para alcançar alguém que o Senhor quer alcançar. Que haja em nós esse amor, que haja em nós essa compreensão de que somos a tua igreja, que somos representantes de Cristo, que precisamos testemunhar a Cristo nessa terra com uma vida de amor, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Que venhamos ser aperfeiçoados para toda boa obra, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas instruções, obrigado pelas tuas direções. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, bendizemos ao teu santo nome. E nós dizemos, eis-nos aqui. Usa-nos conforme a tua vontade.
Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus, nos relevante. Aleluia. Amém, amém. Se tem alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus e quer entregar sua vida para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador da sua vida, receber esse amor que Ele disponibilizou para mim e para você. Se tiver dar um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Vou orar com você. Aleluia. Todos salvos, todos filhos. Amém. Aleluia. Alguém aqui sentindo alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo, quer receber oração para cura? Você precisa andar em saúde divina, amém, querido? Você precisa andar em saúde divina. Aleluia. Você precisa crer em cura divina, queridos. Você precisa crer na palavra de Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu me lembrei que essa noite, essa madrugada, eu acordei algumas vezes com dor de cabeça. Tinha ido dormir bem, acordei com dor de cabeça e quando foi de manhã, não sei que hora era aquela, mas eu acordei, os meninos sabiam que eu estava de manhã. E aí eu ainda meio sonolento, eu falei, Senhor, eu creio na tua palavra. E o Senhor Jesus pagou o preço por mim e levou essa enfermidade. Eu rejeito dor de cabeça. Eu rejeito essa dor na minha cabeça, eu não aceito qualquer tipo de enfermidade que esteja causando isso. Eu repreendo em nome de Jesus. E dormi. Acho que pouco tempo depois eu acordei. Aí lembrei que eu não estava com dor de cabeça. Não aceite nenhuma dor de cabeça. Não aceite nada que não venha de Deus na sua vida. Então todos estão bem? Todos cheios de saúde, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Você pode sentar. Aleluia. Quero chamar as nossas crianças. Aleluia. Eita, João. Vem, João, vem, João. Vem, João. Aleluia. O Senhor é bom. Benjamin, Benjamin. Você está aí, Benjamin. Irmão Rene, irmão Rafael, tia Bela, tia Gabi, tia Alice. Aleluia, o Senhor é bom. Precisa do microfone, meu Deus. Dizem que toda mulher é igual, mas sei que a minha é a mais especial. Ela é forte e inteligente e faz de tudo pra me ver contente. Falei, você é a flor mais linda de todo meu jardim. Nada que me faça pensar o amor assim. Meu cante a mais da mas escute a minha versão. Pai do céu, divina minha flor, proteja com carinho. Pai do céu, seja bem feliz. Quero ser aquilo que é ser aqui. Pai do céu, divina minha flor, proteja com carinho. Pai do céu, quero ser bem feliz. Eu quero ser aquilo que é ser feliz. 1, 2, 3, mas não te minha coração. Pai do céu, divina minha flor, proteja com carinho. Pai do céu, quero ser bem feliz. Quero ser aquilo que ela sempre quis. Pai do céu, divina minha flor, proteja com carinho. Pai do céu, quero ser bem feliz. Quero ser aquilo
E às vezes eu te dou muito trabalho, faço por onde receber a correção. Eu só te peço, nunca esqueça que eu te amo. O que eu mais quero é teu amor e teu perdão. Eu sei que às vezes eu te dou muito trabalho, faço por onde receber a correção. Eu só te peço, nunca esqueça que eu te amo. O que eu mais quero é teu amor e teu perdão. O céu cuide bem da minha flor, do céu que ela seja bem feliz, sabe sempre que é assim. Do céu cuide bem da minha flor, do céu que ela seja bem feliz, sabe sempre que é assim. Crianças, fiquem aqui. Ei, Rafael, volta aqui, Rafael. Volta aqui, Rafael. Esse Rafael que saiu, né, Rafael? Ainda bem que tem a Gabi para pegar ele. Aleluia. Eu quero convidar você que é mãe para ficar de pé. Nós vamos orar por você, vamos orar pelas nossas mães. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Sabemos que mãe é a bênção do Senhor. Irmãos, até hoje minha mãe cuida de mim. Até hoje, se deixar, minha mãe está sempre. Quer saber? Está tudo bem, está tudo certo. Está precisando de alguma coisa. Se eu precisar, eu sei que eu tenho o suporte dela. Aleluia. Porque isso está no coração das nossas mães. Crianças, estenda as suas mãos para lá, estenda as suas mãos para sua mãe. Pai querido, nós te damos graças pela vida das nossas mães. Oh, Pai, obrigado, porque o teu amor é demonstrado através da vida delas. O teu amor no cuidar, no instruir, nos corrigir, sempre nos amando, sempre zelosa sobre a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai. E declaramos sobre a vida das nossas mães, a tua bênção, a tua proteção, o teu suprimento, Pai, os sonhos delas sendo realizados, coisas que elas não puderam realizar, abrindo mão para cuidar de nós, para cuidar dos seus filhos. Nós declaramos, Pai, um tempo de realização de sonhos, de provisão do Senhor, o teu amor, o teu zelo, a tua recompensa vindo sobre a vida de cada uma dessas mães, Pai. E nós somos gratos ao Senhor, o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche de gratidão ao Senhor pela vida das nossas mães, de cada mãe dessa igreja, de cada mãe, Pai, nessa terra, que tem cuidado dos seus filhos, sendo o amor do Senhor, a representação do teu amor sobre a vida dos filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns, mamãe, parabéns. Você pode sentar, mamãe. Não, pode ficar em pé, mamãe, pode ficar em pé, você ganhar seu presente, amém? Aleluia. As tias vão distribuir o presente nosso da Igreja Aberta da Vila do Guará, juntamente com seus filhos. Aleluia. Vai,